Boa tarde, pessoal. Em breve nós vamos iniciar o webinar. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Agradeço a presença de todos que se dispuseram aí de um tempo para poder nos assistir esse conteúdo que a gente preparou. Hoje nós vamos fazer um webinar sobre 10 tendências para DevSecOps ainda em 2024, ainda há tempo de aprender aí tudo de novo que está rolando. Eu gostaria de convidar o Kleber Rocha, da Rainforest, que é engenheiro de DevOps, o Hugo Saad, da Agility, que é nosso head de cibersegurança. Eles vão aí conduzir o tema com vocês e gostaria de deixar um recado que, ao final, todos vão ter acesso a essa apresentação e também nós vamos disponibilizar a apresentação no nosso canal do YouTube e vocês vão receber essas informações por e-mail. Pessoal, bem-vindos, boa apresentação. Desejo um webinar muito bacana para todo mundo que está aqui na sala. Obrigada. Obrigado, Joyce. Queria agradecer a presença de todos que estão assistindo e aqueles que vão assistir depois, posteriores. Queria agradecer aos times de marketing, tanto da Rainforest quanto da Agility, que proporcionaram esse encontro aqui com a gente, né? Então, eu sou o Hugo, sou responsável pelo serviço de cibersegurança e privacidade na Agility, né? A Agility é uma empresa aí com 32 anos de existência, né? A gente atende diversos segmentos no mercado, né? A gente fornece soluções de infraestrutura de missão crítica, cibersegurança, e nosso escopo ele vai desde a venda de produtos, como implementação, suporte e serviço gerenciado. E agora que ia começar com os temas, e vou convidar aqui meu amigo Kleber, né, para que a gente possa explorar o primeiro tema. Puder passar no slide ali. Isso, olha lá o primeiro. Então, é hora de se conectar e integrar, né? É, e aqui não deixa de ser um cenário, né? Que ele é um cenário recorrente da gente fazer o mais com menos, né? Também sempre tem essa pauta aqui que está sempre em evidência nas empresas, né? E aqui, Kleber, eu queria que você explicasse um pouco para a gente, na sua visão, como que a Reinforce consegue ajudar nesse quesito. Hugo, boa tarde, pessoal. Bom, então, a Rainforest, ela é uma empresa de AppSec, né? E, claro, sendo um AppSec, ela vai ajudar o seu time de security a obter melhores resultados dentro das análises e, por conseguinte, você vai economizar ali capital humano, vai economizar retrabalho, e vai gerenciar melhor a sua equipe também, colocando esforço aonde de fato você precisa colocar. Hoje em dia a gente vê aí, né, o que contratar pessoas não está fácil, né? Em cybersecurity, em DevSecOps, entre outras áreas de TI, tem muitas vagas no mundo afora que não estão sendo preenchidas porque capacitar um profissional leva muito tempo. Às vezes a necessidade de um profissional sênior ela acaba sendo muito grande para uma empresa e leva anos, né? Ao contrário do que se crê, que um profissional está pronto para ser sênior ali em 3 anos, não é a realidade, principalmente dentro do DevOps, onde você tem N detalhes, e dentro do DevSecOps, então, nem se fala. Então, quando você tem o amparo de ferramentas que estruturam melhor seus processos, isso acaba te ajudando a você pegar esse time que você tem e gerir ele de uma forma mais eficiente, fazendo com que as suas demandas elas de fato andem, que também é um grande
gargalo aí de algumas empresas, né? Estabelecer OKRs ali que realmente funcionem. E nesse ponto o Rainforest ele vai com certeza ajudar. Por isso até que isso aqui está colocado como tendência, né, otimização de recursos e pessoas, justamente dada essa dificuldade grande de contratação, de capacitação, de gerenciar time, de reter talento, já que o mercado ele tem oferecido salários cada vez mais altos em alguns setores, então acaba que você precisa, né, ter muito, muito claro dentro da tua equipe toda essa questão para poder seguir em frente. E aí eu vou até dando segmento aqui, e eu e o Hugo a gente vai, até para vocês entenderem como é que vai funcionar aqui, eu e o Hugo a gente vai conversar aqui a respeito dos temas, tá? E depois, havendo tempo, a gente talvez abra para perguntas, vamos ver como é que vai discorrer aqui. Mas, por exemplo, o próximo E aqui nesse ponto, aí, entra. só querendo complementar, Cleber, nesse ponto de fazer mais ou menos, agora a concorrência ela é global, né? Você não tem mais aquela Sim, concorrência por pessoas no mercado local verdade. só, né? E isso torna o desafio muito maior, né? Não, e os salários praticados lá fora, assim, tornam a coisa muito mais complicada para quem está aqui no Brasil, né? Então, acaba que a ferramenta ela faz uma diferença absurda no teu processo. Aí a gente entra na parte de automação. Já vem se falando há muito tempo sobre pipeline CI/CD, você otimizar os teus processos, tornar eles mais automáticos, etc. Só que é uma tendência para 2024 porque entra mais um jogador em campo aqui, que é justamente o conceito de segurança contínua. Então, antigamente a gente se preocupava muito ali em estabelecer um bom pipeline, por exemplo, num Git workflow da vida, e fazer com que o deploy ele ocorresse automaticamente, sem falhas e que pudesse tanto ser escalável quanto mensurável e a aplicação tivesse qualidade em questões de latência, rede, consumo de recursos, etc. Só que a segurança ela ficava às vezes fora desse pipeline, numa outra camada que de fato não acabava gerando alguns problemas porque certos bugs, brechas de código ou deficiências dentro do código acabavam passando pelo pipeline, o que fazia com que tivesse muito retrabalho para poder fechar vulnerabilidades. E quando a gente integra a segurança no processo, né, de pipeline, você acaba tendo um overview muito claro de como está a tua qualidade desse teu código e prevenindo até algumas situações que podem gerar prejuízos aí gigantes, tanto financeiros quanto até de reputação mesmo para as empresas, né? Uma vez que não é fácil você lidar com o ataque, né? Acho que uma máxima que vai muito, tanto na parte de SEC quanto de DevSecOps, é que se você gasta X, se você investe X para integrar segurança, pode ter certeza que você vai gastar de 3 a 5X para poder resolver um ataque, para poder resolver uma falha que pode ser explorada por um hacker e jogar a reputação da empresa aí em problemas muito sérios, até hoje em dia, até com multa. Tem questões de LGPD envolvidas, né? A lei até mesmo prevê quando você tem repetidamente problemas de segurança e ataques, etc., a empresa ela pode ser impedida até resolver todos os problemas ali de operar no mercado. A lei prevê isso. Então, é uma questão séria. Então, hoje, essa tendência de você automatizar os processos integrando segurança, eu acho que já nem é mais uma tendência, Hugo, porque a gente está falando aí de estar dentro do mercado de forma competitiva e à frente da concorrência. Então, as empresas que não se preocupam com isso hoje, fatalmente vão acabar ficando para trás. Né? Gente, a gente está adotando uma linguagem um pouco menos técnica, até porque não é só o pessoal técnico que está aqui no webinar que nós ficamos sabendo, então a gente está tentando simplificar para que todo mundo consiga entender aqui, mas a ideia do papo é justamente falar sobre as tendências em si e não entrar
ali a fundo na parte técnica. Aí, o Hugo, tem um tema aqui que eu acho que é bem a sua praia, que não é uma escolha, é uma obrigação a parte de shift left e mainstream. Isso aqui é mais a Exato. tua praia do que a minha. E ela pega o gancho, né, no que a gente está falando de automação, né? Então, indo um pouco mais para o lado técnico ali, dentro daquelas automações que a gente estava falando, a gente estava falando de ferramenta SAST, ferramenta DAST, ferramenta de SCA, né, que são validações que são feitas ali dentro do código. E antes existia um conceito de que, não, primeiro a gente faz o nosso programa, primeiro a gente coda tudo, depois joga-se para uma segunda área, que é uma área de segurança, e essa área de segurança é responsável por fazer esse scan, né? Famigerado waterfall, né? E aqui a nossa provocação, a nossa provocação, na verdade, que o mercado tem praticado com muito sucesso, na verdade, ao contrário. Então, a responsabilidade por fazer isso está na esteira, é de todos, né? Então, o conceito do Shift Left, ele traz o conceito para que a gente traga para o início do desenvolvimento esse tipo de validação. A cada vez que você dê um código, você lá dê um build, promoveu alguma parte do artefato, já se inicia esses processos automatizados de scan. Com isso, você vai conseguir antecipar qualquer tipo de problema que você tem, qualquer tipo de risco que você tiver, e de forma tempestiva você vai conseguir corrigir, né? E aí eu entendo que a ferramenta da Reinforced nesse sentido, né, Kleber, eu acho que ela funciona muito bem, né, porque além de você colocar na esteira, inclusive ela não é um impeditivo para que a esteira prossiga, né? Você pode configurar ela de modos onde ela vai ficar de fácil acesso para quem está acompanhando essa evolução da aplicação dentro da esteira, né? Então não necessariamente vai precisar de um departamento, de um segundo departamento ali que te entregue um relatório ou entregue uma análise. Não, a própria ferramenta desde o início já vai acompanhando e vai realizando os códigos, né? Inclusive ela pode ser de forma não intrusiva ali, de que ela não pare, né, o scan, e a gente consiga automatizar esse processo ganhando escala e corrigindo logo no início, né, Kleber? Sim, entra a questão de lateralização, né? Porque, como eu até brinquei aqui agora há pouco, né? No Waterfall, que era o modelo anterior, você tinha realmente aquela escada ali, como se fosse uma queda d'água, dentro do processo de desenvolvimento, né? E a última ponta era a segurança. Então, você cumpria todos os ritos antes. Você fazia análise de requisito, você fazia análise de negócios, aí você fazia a parte de modelagem de dados, aí entrava desenvolvimento, sprint, tudo. Testou, legal, ok, vamos ver agora a segurança. E aí você descobriu um bug ou uma brecha enorme no seu código e você tinha que voltar lá para o início. Então, imagina quanto recurso você perdia, quanto tempo se perdia, e hoje a gente sabe que as pessoas não têm muita paciência, nem até, acho que essa geração, né? Eu tenho filhos adolescentes, e assim, eu fico observando o comportamento deles. Eles não param para assistir TV igual a minha geração fazia, igual a sua geração fazia. As coisas com eles são super rápidas, né? E aí você pega, imagina, por exemplo, o desenvolvimento do app. Por que eu estou falando isso? Né? Poxa, me senti velho agora, viu, Kleber? Da minha geração. Não, a gente tá maduro, vamos falar assim, né? Mas, na verdade, eu fico... Não, mas é sério, eu fico observando como é que eles interagem com as coisas e a impaciência deles. Por exemplo, jogos. Vou citar um caso aqui de um jogo, Roblox, né? Que essa garotada, quem tem filho adolescente sabe que isso é uma febre. Eles não têm paciência para, por exemplo, se a empresa que faz o Roblox diz que vai lançar uma nova skin na sexta-feira, amanhã, é uma perturbação, porque eles literalmente não têm paciência para poder esperar. Essa geração está ficando adulta. Né? Então, esse senso de urgência de tudo para ontem, ele vai permanecer porque o cérebro deles é mais acelerado do que o nosso, assim como o nosso é mais acelerado do que o dos nossos pais, e assim, por conseguinte, a tecnologia traz esse senso de urgência. Então, quando a gente fala de uma esteira bem montada, com um ciclo de security dentro, a gente está falando que reviews, updates, correção de bugs, tudo isso vai ser
muito mais rápido, muito mais eficiente e, consequentemente, muito mais barato. Aí onde é que entra a ferramenta da Rainforest nesse métier todo? É justamente por ela ser, desde a sua concepção shift left, você consegue acompanhar durante todo o teu ciclo de desenvolvimento o que está acontecendo com o teu software. E não com o teu software. A gente, dentro da ferramenta, nós temos módulos de cloud, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, um pouco mais para frente, né? Versionamento de cloud, etc. Mas você consegue ter visualização antes do ciclo começar, durante o ciclo de desenvolvimento e após, quando o teu release já está na mão do teu cliente, e aí você tem que investigar, por exemplo, um vazamento, você tem que investigar ali um domínio falso, né, um roubo de identidade, alguma coisa. A ferramenta ela vai te dar esse overview de uma forma assim muito completa, com os dashboards muito bem montados. Não é porque eu trabalho na Rainforest não, tá, pessoal? Mas é que realmente é bem montado, é fácil você entrar na ferramenta, entender, tem o gráfico do Shift Left lá, que é um sinal de infinito, você clica aonde você quer e você consegue visualizar os reportes do que você precisa, com a lista de vulnerabilidades, quais são as correções, quais são as CVEs e CWEs que estão envolvidas ali. Então fica muito mais fácil para você corrigir eventuais problemas que vão acontecer, né? Por mais que a gente veja aí que hoje está se usando cada vez mais IAs, etc., ainda é uma tecnologia que carece de amadurecimento, a questão da IA para desenvolvimento de código. Se o programador não sabe o que está fazendo, dificilmente uma IA vai dar conta hoje, né, de atender tudo o que você precisa, principalmente levando questões de qualidade ali para frente. É muito difícil. Então, você pode ter problemas sim com relação ao teu desenvolvimento e deixar passar eventualmente alguma brecha, alguma falha de segurança ou uma biblioteca que fica deprecada e aí você não sabe que aquela biblioteca tem uma atualização. Com a ferramenta do Rainforest você vai ter esse overview. Olha, a biblioteca XPTO ela foi atualizada porque tem uma brecha de segurança assim, assim, assado. E você já corrige ali fácil, né? Bem rápido. Mas a questão de ser a tendência hoje é justamente pelo que a gente estava falando aqui. A velocidade que as coisas precisam acontecer e a questão de custo. Isso é essencial hoje, concorda, Hugo? E acho que é um ponto que eu destaco, né, quer dizer, as integrações existentes, né? Então, o desenvolvedor, o próprio Visual Studio dele, ele consegue, através de um plugin, fazer a conexão junto com o sistema da Reinforce e a partir dali, quer dizer, então ele não tem que se preocupar em abrir, às vezes, uma segunda console para poder consultar. Não, dentro do próprio Visual Studio, do próprio ambiente de trabalho que ele está, ele consegue ser eficiente e trazer as informações das vulnerabilidades que estão sendo geradas quando ele dá um apply lá e um deploy, né? E a linguagem que a ferramenta traz, ela não é uma linguagem exclusiva de segurança ou exclusiva de dev. Ela é uma linguagem que as pessoas conseguem entender qual que é o apontamento dela, dando inclusive sugestões ali de correções e apontamentos de referência. Então, você não precisa que venha, nossa, apareceu aqui uma mensagem, uma vulnerabilidade, vou ter que ligar para o cara de especialista em segurança ou então vice-versa. Não, ela dá uma linguagem que é possível, quem está na esteira do DevSecOps realmente conseguir fazer as tratativas ali, né? Isso aí. Endereçar a solução já, né? Você usa, né, Hugo, bastante aí o Rainforest com a tua equipe, né? Aqui eu estou como responsável pelo serviço, né? Então a gente aplica em diversos clientes, cara, com muitos benefícios. Então, assim, eu sou suspeito para falar, mas você como usuário, acho que melhor do que ninguém para dizer aí a facilidade que tem. Mas de fato, fica muito fácil você dar a tratativa, né? Não precisa ali ser um expert em segurança para você entender o que está ali e já dar um endereçamento correto para entrar no teu pipeline de correção o problema que você identificou, de fato. E lembrando que o VS Code, né, até para quem não é da área, pessoal, o VS Code ele é um software para desenvolvimento
ele funciona em qualquer plataforma. Você pode ter o VS Code instalado no sistema Windows, que é o que a maioria das pessoas usam, como bem como ali um Mac ou até mesmo Linux, que vai funcionar super bem, e esse plugin da Rainforest vai integrar também super bem, vai funcionar e você vai conseguir ter já dentro ali do teu ambiente de desenvolvimento a visualização do que está acontecendo, como o Hugo bem falou. Bom, agora, como eu estava dizendo, né, versionamento de infraestrutura. Eu acho que aqui cabe dizer uma coisa, que eu sou da época que a infraestrutura ainda era toda dentro de um CPD, né, o on-premise, e você entrava numa sala hipergelada e ficava ali o dia inteiro congelando, né? Eu levava casacos pesadíssimos, eu me lembro, na época que eu comecei lá com meus 20 anos de idade, e passava o dia numa sala que estava 14 graus. Então, Só não podia hoje, colocar o lanche debaixo do piso falso, né? Pra ficar olha, gelado. nem fala isso aí, que isso aí isso já deu problema para muita gente. Mas era uma das coisas que se fazia. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente teve uma era ali onde esses servidores eles foram migrados para a nuvem, tudo era muito novo, você entrava numa console, fazia lá o deploy de uma instância na AWS, enfim, a AWS foi, acho que a primeira aqui no Brasil, e é uma das principais hoje, e você ia fazendo, até que começou a vir Vagrant, Ansible, aí depois o Terraform, e agora a gente está vendo aí a era do Pulumi, né, que já tem uma IA integrada para você conseguir fazer a tua infraestrutura. Tudo isso daí que eu falei, esses foram infraestrutura como código, né? No início a gente tinha as máquinas virtuais ali com um hypervisor, como por exemplo um VMware da vida, e depois a gente foi migrando para a nuvem. Só que acaba que as coisas elas vão evoluindo de uma forma que antes você tinha muita coisa que resolvia ali um probleminha. O ad hoc, que está até aqui no script, você resolvia um problema imediato. Eu quero fazer um backup. Eu ia lá, desenvolvia um script e beleza. Tô com minha rotina de backup lá, jogava num gerenciador ali de agendamento, que é o Crontab, e vamos tocando. E isso acabou se vendo que não era muito interessante, justamente porque a gente já falou de algumas coisas aqui. Por exemplo, assim como bibliotecas dentro de uma linguagem de programação, elas sofrem problemas de segurança, da mesma forma também, os softwares dentro de um servidor, eles requerem atualização contínua. É fato, você não escreve em pedra, eu vou usar, não sei, eu vou usar Shell Script. A versão do Shell Script que você usou, ela não está escrita em pedra, ela não vai ficar ali ad eternum e você vai usar a mesma versão para sempre. Eventualmente você vai ter que atualizar. Algumas linguagens, algumas linguagens scripts, etc., que já são mais maduras, não mudam tanto. Mas você imagina, por exemplo, se você tem uma necessidade específica ou se você tem uma infraestrutura que precisa crescer de forma elástica, como, por exemplo, algumas empresas de banco, né? Vou citar aqui um caso de banco, que o meu maior background é no setor financeiro. Tem momentos dentro de um banco que você não precisa ter ali vários servidores rodando ao mesmo tempo, tá? São horas ali vamos botar assim, de baixo movimento. Mas existem horários de pico que são, por exemplo, os finais de expediente bancário, onde você tem que fazer compensações, você tem que movimentar dinheiro de investidor, tem que fazer o tal do overnight, que é tirar o dinheiro da conta, jogar ele para poder render ali durante o período que o banco está fechado, etc. E isso consome um recurso computacional absurdo. Se você não tem um bom versionamento de código, nessas horas de maior pico é que os problemas costumam acontecer. Se você não tem uma infraestrutura versionada, pode ser que o teu servidor não escale da maneira como você gostaria, que a tua rede não comporte o que você gostaria. E aí como é que você vai corrigir isso?
né? Quando você tem tudo versionado, a infraestrutura toda como um código, mas você sabendo em qual versão que você está, você sabe, assim como na hora que você faz um deploy no código, você tem um commit, etc., e fica fácil você checar bibliotecas, checar o que foi modificado, aí a infraestrutura, ela versionada como código, vai te trazer essa mesma granularidade, né, que você tem num versionamento de software mesmo. Então, você passa do ad hoc, né, do scriptzinho para poder resolver problema, para algo muito mais estruturado e, no caso do turnover acontecer, porque as pessoas, de fato, como eu falei, o mercado hoje está enlouquecido, as pessoas, de fato, mudam de emprego porque as ofertas elas acontecem, você não fica a descoberto porque a outra pessoa que vai assumir, ela não tem noção do que está acontecendo, de como está aquela infra, de como foi configurada. Você começa a ter ali uma lógica por trás que vai fazer com que o período de adaptação daquele novo colaborador ele seja muito mais tranquilo, você consiga dedicar tempo para ensinar de fato como a empresa trabalha e evita com que essa pessoa se frustre logo nos primeiros meses e acabe também saindo rápido da empresa. Então, os ganhos ali eles são muito grandes. Não tem só o ganho financeiro, mas na retenção de talentos também. Nem sempre a pessoa vai para um outro trabalho só pela questão de dinheiro, às vezes por frustração mesmo. Então, isso ajuda, né, você evitar o erro humano, ajuda você a reter o teu talento, ajuda você a diminuir custos computacionais, porque você sabe exatamente para onde está indo cada recurso. E olha, aqui vale um parêntese, a gente está vivendo hoje na migração, há pouco tempo agora foi febre o serviço Kubernetes, né? Tudo era microserviço rodando ali, containerizado em Kubernetes. A gente está vendo uma migração gradual, no mercado internacional já está assim, já está bem forte, para serverless. Então, você imagina que daqui a não muito tempo você não vai nem mais subir uma instância, você vai subir ali uma Lambda ou um Redis ou qualquer outra estrutura serverless e essa estrutura ela vai subir e morrer de acordo com a demanda. Né? Você vai pagar apenas por aquele consumo computacional que você vai ter naquele momento. Se o teu código, se a tua infra não está versionada, não está com as mesmas práticas, boas práticas de desenvolvimento que já existem, como a parte de DDD, por exemplo, certamente você vai ter problemas nessa migração. Então, vale principalmente o pessoal que é gestor aí, um adendo de ficar bem ligado nessa tendência aqui, porque ela está vindo com muita força, não só para 2024, aí, mas para os próximos anos. Hugo, aqui na parte... Oi, você quer completar alguma coisa? Aqui, só completando, então, eu acho que um diferencial importante do Reinforce Nest é que ela tem um módulo que ela valida também o IAC, né? Então, a estrutura como código. Tem. Então, hoje, por exemplo, é muito fácil você encontrar códigos de como subir uma infraestrutura disponíveis lá nos repositórios, como, por exemplo, o GitHub. E para alguém que talvez não esteja muita familiaridade, o cara foi lá e encontrou um código lá de como subir, vou chutar aqui, tá bom? Um S3, por exemplo, com um acesso a recursos de dados ali na AWS. Entre você publicar aquilo para a internet como um todo ou privado, é um 0 e 1 no código. Então, se o cara pegou aquele código que ele pegou lá no GitHub, que ele entendeu que fazia aquilo que ele precisava, mas ele não validou campo por campo, ele pode dar um Ctrl+C ali, ele vai publicar, vai ser funcional, mas ele está trazendo um risco para a organização. E aí, com a ferramenta da Reinforce, ela valida se as melhores práticas de segurança daquela estrutura como código que está sendo criada, se de fato tem algum risco ali, claro, em ser envolvido ou não. Né? E, de novo, pessoal, é um 0 e 1. Às vezes o cara não tem um conhecimento, ele vai no Git da vida, copia, traz esse risco para dentro de casa, né? Mas com a Reinforce ali a gente conseguiria já impedir que isso fosse publicado, né? E vai até um pouquinho além a parte da Reinforce, da ferramenta, porque ela consegue validar também alguns erros de configuração, por exemplo, dentro de configuração de permissionamento de usuário. Então, você ainda tem essa brecha, né, que às vezes passa batido numa má configuração de um SSO da vida, ou ali um IAM, e
você acaba dando permissões demais para um usuário e não se apercebe disso. E a ferramenta ela consegue, em alguns casos ali bem específicos, pegar de fato que aquele usuário está com um over ou que um determinado perfil de configuração de permissões não é adequado para aquela tarefa que está sendo executada. É bem interessante de fato. Hugo, aqui eu acho de novo que é mais a sua praia, porque aqui a gente está falando de cultura e de segurança. Na parte de DevSecOps tem algumas coisas específicas, mas segurança como um todo, como é que você está vendo essa formação de cultura, etc.? Qual é a tua percepção? E aqui é a mudança do DevOps para o SecDevOps, né? Uhum. Isso é uma questão que ela precisa ser cultural na empresa, né? E de fato aqui não é pegar um cara que é de segurança e transformar ele em desenvolvedor, não é isso que nós estamos falando. A gente está falando realmente em capacitar o time de desenvolvimento para que ele entenda que ele é responsável pela segurança, né? Então, quando alguém está fazendo um código, ele tem que estar alinhado com a postura de segurança que a empresa possui, né? Quais são os padrões de desenvolvimento seguro, para que ele comece a aplicar aquilo e não que aquilo seja uma responsabilidade de um terceiro, não, é responsabilidade dele fazer isso, né? E isso ele tem que ser cultural, ele tem que ser um top-down, né? Para que os times sejam capacitados para entender que segurança é uma preocupação de todos, mais do que nunca, para que a gente tenha uma esteira DevSecOps ali em operação, ele é importante para que a gente tenha esse papel diferenciado do cara que está desenvolvendo, não só de se preocupar em desenvolver um código funcional, mas desenvolver um código que seja seguro, né? E isso passa por capacitação. Então, a gente nota em diversas empresas onde a gente passa, de que realmente o time de desenvolvimento ele é um time focado na entrega, no QA, no funcional, mas não necessariamente na cabeça de dev. Né? Então, esse é na cabeça de segurança. Então, é fazer isso, é conseguir fazer um plano de capacitação que vire uma cultura na empresa, né? E não só realmente alguma coisa avulsa e pontual. Né? O que você acha, Kleber? Olha, eu acho que você está certíssimo, porque acho que uma das grandes dificuldades hoje ainda, aqui no Brasil, lá fora nem tanto mais, mas aqui no Brasil, é essa apropriação de segurança como sendo um problema não nem só de tech, para falar a verdade, porque a gente tem exploração de vulnerabilidade humana também, que é ali a parte de engenharia social. Mas a empresa como um todo ter práticas seguras, se preocupar em segurança em primeiro lugar. E dentro da parte de DevSecOps, o DevSecOps ele entra ali muito como se fosse um auxiliar, vamos colocar assim, para que a equipe ela consiga entender o papel dela e até mesmo ajudar, né, dando feedback ou pesquisando melhores práticas, tentando ajudar na correção de falhas de código ali, na falha de segurança, atuando junto com a gerência também de TI. Então, isso é uma criação de cultura que ela, vamos ser francos, Hugo, ela não é fácil, tá? Porque a gente está falando de quebrar paradigmas estabelecidos de mercado aí de décadas, às vezes. Mas ela é muito compensatória, porque você começa a ter uma equipe totalmente engajada dentro da segurança, não só da aplicação, mas da empresa como um todo, e isso se traduz, de novo, em menores custos, em maiores resultados, em processos melhor distribuídos, e você passa a não ter tanto retrabalho também, né? E claro, a tua superfície de ataque como um todo ela vai diminuir. Então você se torna menos suscetível a ter um problema sério lá na frente, né? Bom, o tempo não perdoa. Então vamos em frente aqui. Verdade. Tecnologias Cloud Native. A gente já falou um pouco sobre isso aqui, então não vou me delongar muito aqui, tá? Qual é a diferença de você ter hoje um servidor on-premise, um bare metal da vida, para você ter ali, por exemplo, um ambiente isolado dentro de uma cloud, tá? Se você faz, eu costumo dizer que, por exemplo, a Amazon, né? Vamos pegar a AWS. Ela pode ser a sua melhor amiga dentro da segurança, bem como a sua pior inimiga. Por quê?
Se você faz o teu dever de casa, né, e você configura toda a parte de segurança ali direitinho, você tem tudo documentado, você tem a tua infraestrutura como código versionada bonitinho e você sofre um ataque, você pode recorrer à Amazon que ela vai te ajudar de repente a restaurar um backup, a tirar privilégios de alguém que se apropria da conta, etc. Se você não faz esse dever de casa, eles lavam as mãos. E acabou. Você que se vire naquilo ali. E aí é que entra, às vezes você vê, para poder resolver um ransomware da vida ou um ataque, você tem ali milhares de dólares ali gastos para poder resolver um ataque, mas a perda maior é a de reputação da empresa. Então, quando a gente fala de Cloud Native, é claro que isso não funciona para tudo, nem sempre você pode botar tudo dentro de uma nuvem. Vou citar um caso: dados de contribuintes em termos de governo. A maior parte dos governos prefere armazenar esses dados em servidores próprios, não investe em nuvem, e é compreensível de um certo ponto. A detenção do dado, o tratamento, etc. Mas trazendo isso aqui, como é que a ferramenta da Rainforest ela pode te ajudar nisso aqui? Como a gente já falou que ela tem N módulos, tanto de SaaS, quanto de Dash, quanto de Cloud, etc., você consegue, junto com a ferramenta, você consegue adotar as melhores práticas. Você consegue isolar melhor os seus ambientes, você consegue trabalhar melhor as vulnerabilidades, trabalhar melhor o versionamento de aplicações, de bibliotecas, etc. Te ajuda a montar um overview da arquitetura, principalmente para sistema legado. Às vezes é bem complicado você parar e montar toda a arquitetura, fazer um diagrama. Então, você ter noção do que está acontecendo, claro, vai tornar as coisas bem mais fáceis, né, Hugo? Perfeito, cara. Vamos para o próximo tópico aqui, senão vai acabar o tempo. Eu não sei se a gente vai conseguir Não, abrir para tranquilo. Estou perguntas e controlando aqui. respostas, né? Estou Boa. controlando aqui. Agora falando sobre o threat modeling, né? Quer dizer, a modelagem de ameaças, pessoal. O objetivo desse processo é que a gente consiga determinar, antes mesmo da gente iniciar a codificação, antes mesmo da gente abrir o Visual Studio ali, a gente identificar quais são as ameaças e vulnerabilidades que esse sistema pode ter. Né? E baseado nessas ameaças e vulnerabilidades, qual que é a probabilidade e o impacto dela. Por quê? Baseado nisso, você vai conseguir entender qual que é a arquitetura de segurança que vai ser necessária para aquele sistema, né? Então, isso é importante nascer logo no início, porque se você vai fazer isso lá no final, provavelmente você vai chegar numa situação onde você vai ter que ou recordar tudo que você já fez, ou estar exposto a alguma vulnerabilidade que você não vai gostar, né? Esse é um processo que não é muito adotado. Eu diria que nas empresas que a gente vai, aquelas que têm uma maturidade grande já adotam, né? Mas de fato ele não é o primeiro processo adotado quando você começa a pensar em segurança, né? Existem metodologias que ajudam nesse processo. Quando a gente fala metodologia, por exemplo, como Stride, Dread, Pasta, algumas variações dessas metodologias que ajudam, e ele é um processo que ele pode começar pequeno, mas ele é importante ter, ao iniciar um projeto, um sistema novo, né, fazer esse tipo de avaliação. Como que você enxerga aí, Kleber? Então, vamos falando, né, do Shift Left novamente, a ferramenta Rainforest como uma ferramenta de Shift Left. A aplicação desses frameworks que você falou, você já, como bem dito por você, você já evita problema lá na frente, né? Aliás, lá atrás, lá no início de tudo. E quando você integra isso com o modelo Shift Left, então você potencializa ainda mais todos esses frameworks e toda esse threat modeling, porque você tem de uma ponta o próprio threat modeling e na outra ponta você tem a parte de DevSecOps ali te ajudando a entender o que passou, porque é fato, algo vai acabar passando, né? Quando a gente tem um material humano ali, então você precisa, às vezes, ter redundâncias e se cercar de metodologias, frameworks, ferramentas para que você consiga minimizar ao máximo os teus riscos.
E aí eu acho que o grande ganho é justamente esse, a minimização do risco quando você aplica o framework, como você disse, não são empresas pequenas hoje que fazem esse tipo de tratativa, até porque precisa de capital humano também para fazer, embora tenha ferramentas, né, tenha frameworks, mas você, ao mesmo tempo, você acaba tendo ali uma amplitude de visão de todo o teu processo que vai te ajudar bastante em todo o teu ciclo, né? Eu acho que o grande ganho nesse ponto aqui é esse. Mas é uma tendência forte, assim como qualquer nova tecnologia, qualquer novo framework, foi assim com o movimento ágil há mais de 20 anos atrás, as coisas vão se popularizando, vão sendo incorporadas no dia a dia, até mesmo de empresas menores, e eu vejo isso aqui como uma grande tendência para os próximos anos. Ou você enxerga Perfeito, dessa cara. forma também? É isso aí. É isso aí, né? Bom, Privacy by e aí, design. Hugo? Privacy by Ah, Design, cara. e aí? É, a privacidade desde a concepção, cara. Tema espinhoso Cara, esse. esse é um tema bom, cara, e um tema que eu gosto também de falar, porque a gente, além dos serviços, né, de DevSecOps, de Threat Intelligence e tal, a gente tem um serviço de privacidade que a gente presta para algumas empresas. Cara, Uhum, esse conceito não é um conceito novo, ele é um conceito que nasceu lá em 1990, lá no Canadá, uhum. uma doutora chamada Anne, vou errar o sobrenome dela, Anne Cavoquin, se não me engano. E o tempo depois ela publicou 7 princípios que norteiam o Privacy by Design, né? E você vê que ele continua atual, a LGPD faz menção nela, se você olhar no artigo Sim. 46, no parágrafo 2º, ela faz menção sobre Privacy by Design lá. E trazer isso para a esteira DevSecOps é importante. E desses princípios, eu tenho 3 que eu gosto sempre de destacar, né? Então, o Uhum. primeiro é aquela questão de você ser proativo, não reativo, quer dizer, você atuar na prevenção e não na correção. A empresa tem que ter esse conceito para que, de fato, você não tente expor o seu cliente a nenhum tipo de risco de privacidade, né? O segundo conceito é a privacidade configurada como padrão. Então, o cliente não deveria acessar uma aplicação ele se preocupar em deixar ela segura. É o contrário. O cliente vai acessar a aplicação com ela com todas as opções travadas, para que ele acesse recursos adicionais que talvez exijam alguma permissão mais elevada, ele tem que permitir aquilo. Né? Então, isso também é importante. E por último, a privacidade no design, quer dizer, desde o início do processo, pensar em privacidade, a gente não pensar, não deixar para o último ponto aquelas perguntas tipo, nossa, mas a gente vai precisar liberar a câmera, vai precisar liberar o acesso à storage, vai precisar liberar, já pensa isso no início, né, de como é que você tem que fazer o seu sistema para que ele permita de início o menor número de funcionalidades que pode deixar o seu cliente exposto. É um tema que, assim, como você falou, ele não é novo, mas ele ganhou notoriedade com a GDPR, com a LGPD, justamente, porque hoje existem sanções. E aí, pensa no seguinte: hoje é obrigatória a figura para qualquer empresa que tem tratamento de dados do DPO, né, que é o Data Protection Officer. E isso ainda é uma coisa que está passando desapercebida ainda por algumas corporações e algumas, principalmente startup, acho que está passando mais batido nesse ponto. Só que da onde é que esse profissional que vai ser ali o responsável por né, fazer a proteção de dados, por responder pela proteção de dados, da onde que ele vai tirar os insumos necessários para poder, por exemplo, responder a um órgão regulador, alguma coisa? Vai ser justamente por aquilo que a área técnica consegue municiar a ele nesse ponto. Então, você se preocupar com Privacy by Design já no início da tua esteira, ela vai te dar condições de não só tratar os dados da maneira como a lei requer, evitando futuros problemas, como também em eventuais problemas de ataque, etc., você ter tudo documentado para que o profissional de DPO consiga fazer a tratativa junto aos órgãos reguladores. Então, eu acho que é um ponto que vai ganhar muita força também. Ele não engloba só a parte de DevSecOps, mas engloba também desenvolvimento em si, bem como a área jurídica da empresa aqui. A parte de Privacy by Design, ela respinga um pouco na área jurídica.
E aí, nesse ponto, a ferramenta da Rainforest tem a parte de leaks, né, de vazamentos, que vai te ajudar também a municiar o profissional de PO dentro das questões de privacy by design. Porque se você sabe se existe um vazamento de uma senha, de uma credencial, etc., fica muito mais fácil para você dar a tratativa antes de que aquilo ali se torne, de fato, um problema. Bom, Hugo, eu vou seguir em frente aqui por conta do tempo. A observabilidade também não é um conceito novo, né? A gente vem ouvindo falar sobre observabilidade, registro, rastreio, não é de hoje. A gente tem N ferramentas que fazem isso. Eu acho que entrar muito aqui nesse tema não é uma coisa que é interessante, mas está sendo colocado aqui como uma tendência. Mas por quê? Já que isso daqui já é algo que a gente escuta falar já, acho que pelo menos há quase 10 anos aí. Justamente porque hoje a gente tem a integração de IAs e Machine Learning, que vão te auxiliar para você ter mais robustez dentro da questão da observabilidade. Então, entra como tendência por conta das mudanças que estão entrando e a integração de segurança dentro da observabilidade também, integrando aí as tuas práticas. Quer colocar alguma Muito coisa bom. ou eu posso passar? Excelente. Vamos lá. Inteligência artificial, Google. IOPS e MLOps. O conceito da IOPS é o uso da inteligência artificial nas operações de TI, né? E o MLOps é o uso do machine learning nas operações de TI. Enquanto o IOPS ele pode agilizar as operações, o MLOps ele consegue capacitar a tomar decisões baseadas em dados, né? E eu entendo que junto eles conseguem impulsionar a esteira DevOps. Na sua visão aí, Kleber, quais são os benefícios da adoção desse tipo de conceito, cara? Olha, vou citar de novo o Pulumi, né? Infraestruturas a Code. Por que o Pulumi, que hoje ele está assim, ganhando tanta força? Justamente porque ele já tem dentro dele a possibilidade de forma gratuita de você criar o teu código do Pulumi ali usando a inteligência artificial treinada por eles próprios, que é assim uma grande sacada e vai virar tendência para todo o resto com certeza, porque um dia desse eu estava falando com um colega de profissão, né, que ele é um pouco resistente ainda com questão de IA, etc. Eu falei, olha, não adianta você brigar contra a ferramenta. Você tem que extrair da ferramenta o máximo que você puder. Vai virar tendência, é que nem um mecânico antigamente que pegava lá um carro com injeção eletrônica, olhava e falava, isso aí não vai para frente não, o que? Isso aqui é a mesma coisa. Então, é uma realidade hoje, tá? A parte de machine learning dentro da parte de DevOps, tanto quanto o uso de IAs. E até para otimização de código, de infraestrutura, de gastos, etc., está se tornando realidade. Então, a grande tendência, a grande sacada é você já saber o que está acontecendo dentro desse tema e tentar se antecipar. Significa que você de cara vai adotar uma IA para poder monitorar o teu ambiente? Não, mas acompanhar o desenvolvimento da tecnologia, a maturação dela é essencial para não ficar para trás. E claro, sempre pensando em segurança. Nesse ponto aqui, a IA, o machine learning, se for principalmente ali o machine learning, se você treinar bem ali, você consegue ter um ganho absurdo nessas questões, né? Eu vejo dessa forma, Hugo. Perfeito, Kleber. Gente, a gente está chegando aqui ao final do nosso webinar. Eu queria agradecer. A Agility aí é nossa parceira aqui na Rainforest, é uma empresa aí com 32 anos de estrada, não surgiu hoje. É uma das principais dentro do ramo aí da segurança aqui no Brasil. Então, assim, eu agradeço muito você ter vindo aí, ter convidado, né, e ter estado comigo. Eu tenho algum contato com você no dia a dia, mas na correria acaba passando rápido. Foi um prazer enorme. E a Rainforest, da mesma forma, ela é uma empresa que hoje é uma empresa premiada, ela está sendo um destaque em diversos benchmarks do setor.
Eu acredito que, não porque eu trabalho lá, mas é sim uma ferramenta, se não a mais completa, uma das mais completas do mercado na parte ali de shift left e segurança para que você tenha essa visibilidade, né? Então, queria agradecer muito poder ter participado aqui com vocês do webinar da Agility. Foi um grande prazer. Muito obrigada, Kleber, Hugo, foi excelente a apresentação. Eu gostaria de relembrar que a gente vai disponibilizar essa apresentação no nosso canal do YouTube. Todos os participantes também vão receber a apresentação para consultar, né, esse PowerPoint aqui. E a gente fica à disposição para quem quiser entrar em contato no nosso e-mail contato@somosagility.com.br ou no nosso site para saber, para se aprofundar mais nas opções aí que a Rainforest tem para oferecer. Agradeço a participação de todos. Tenham uma boa tarde. Obrigada, Hugo. Obrigada, Kleber. Obrigado. Obrigado. Tchau. Até Tchau, mais, pessoal. pessoal. Até a próxima.